uma coisa que é bem interessante vocês viram tantas ações que a Biotic está fazendo, a FAP fez aqui para o ecossistema. E aquela preocupação que, assim, o que vai acontecer depois? Então, como eu tinha colocado, né, na minha fala, então a gente também tem essa atenção da continuidade nisso também. Tanto é que fizemos muitas ações pontuais junto a empreendedores que participaram desses editais, inclusive na própria execução dessas ações que o Gilmar colocou, nós atuamos ativamente para estar estimulando e apoiando os empreendedores desses editais, inclusive para otimizar os recursos que foram ali empregados. Porque muitas vezes apenas o recurso pelo recurso, às vezes o empreendedor não ia conseguir fazer tudo o que precisava. Mas por meio do apoio às conexões que nós proporcionamos e soluções que nós entregamos, eles conseguiram fazer às vezes muito mais. Então, tenho depoimentos de empresários, de startups que agradeceram muito a nossa contribuição para poder complementar projetos que muitas vezes eles pensavam que talvez não iriam mais conseguir viabilizar, mas com ações que, um exemplo que eu gosto de trazer é para desenvolvimento de aplicativos, de soluções digitais, a gente oferece um subsídio de 70%, gente. Então, um aplicativo que custaria, por exemplo, R$ 30.000 para um empreendedor, por meio da atuação do Sebrae, do subsídio que nós oferecemos, esse aplicativo ficaria com qual valor, gente? 9 mil. A diferença que de quase R$ 21.000. E esses R$ 21.000 você pode aplicar em outras ações para complementar e, às vezes, ajudar a acelerar ainda mais o seu negócio. Então, esse é um exemplo que eu gosto de trazer, mas também, aproveitando a oportunidade que estou aqui presente, a gente tem uma iniciativa que é muito bacana e que, às vezes, pode valer mais do que um aplicativo desenvolvido, que são as missões empresariais que nós organizamos, que é muito mais do que uma viagem de empresários. É uma viagem, uma experiência que nós proporcionamos que, inclusive, potencializa mais os empreendedores, né? Promove acesso a mercados, novos negócios, novos ambientes, novas possibilidades e inspiração. Eu acho que, assim, para mim, na minha experiência como gestor de startups, uma das coisas que nós deixamos muito relacionado às missões que nós realizamos é a questão da inspiração. Toda missão que eu participo, que eu ajudo a conduzir, sempre tem algo novo que consigo trazer. E com o grupo de empresários que nós levamos, é muito gratificante o quanto que a gente consegue estar agregando para eles, seja na sua individualidade para cada um, mas como também na coletividade. Inclusive, diversas ações que nós estamos realizando aqui no DF e que estamos almejando para os próximos meses, para os próximos anos, advém das ações que nós tivemos, das experiências que nós tivemos, do contato que nós tivemos com essas missões, com esses ambientes, com empresários, com empreendedores, instituições de outras cidades do Brasil. Agora foi, né? Valeu. Então, aqui vamos falar brevemente sobre as últimas missões que nós fizemos. Aqui está cobrindo um pouquinho, né? Mas são basicamente 5 missões que eu vou estar trazendo um overview e temos participantes delas aqui. Pode deixar, Carlinhos, o pessoal vai sentar aqui também, que eu vou estar chamando eles para estarem compondo, não a mesa, mas o palco, né? Que melhor do que o Johan para falar, às vezes fala, não, isso aqui é só papo de vendedor, né? Porque ele está organizando, então ele fica falando muito bonito. Mas eu acho que quem consegue falar até melhor do que eu, da experiência que foi obtida na participação desses eventos, dessas ações que nós realizamos, foram os próprios empreendedores que participaram delas. Então, assim, para estar compondo aqui conosco esse bate-papo, eu vou chamar alguns colegas que estão aqui presentes, né? Vamos lá, Eduardo Pinto, da Cotidiano. Que isso? Não era para chamar a atenção, não? Então, o Eduardo participou da missão Eli Summit, então, que foi a primeira edição que o Brasil fez, uma missão muito bacana, que é a conexão dos ecossistemas locais de inovação. É uma experiência única e especial. Godoy, você vai falar um pouco também sobre a experiência do Startup Summit. Vem cá, meu filho. Não precisa ficar com medo, não. E o nosso querido Derson vai poder falar um pouco também da Rio Innovation Week,
que foi um evento cheio de surpresas que nós participamos, né? Esse cara aqui vai trazer qual foi o feeling que ele teve, né? E para Mercopar, o colega que iria vir não pôde estar presente, eu vou estar representando e falando um pouco dela para vocês. Então, para aquela história assim, para o jogo ficar combinado, né, tudo claro, aqui é mais ou menos o que a gente vai estar cobrando de vocês, meus amigos. Então, fazer uma breve apresentação, nome, empresa, startup que você representa. Então, o que foi o evento? Eu vou trazer um overview do que foi, né? Mas o que você curtiu, o que você não gostou da missão, do evento em si. Então, como foi a experiência? Então, anotando a colinha aí, né? Para depois não errar. Não, eu coloquei para vocês acompanhando aí, mas eu vou trazer aqui depois. Então, o seu feedback para o Sebrae, para os colegas, né, e o seu recado, o recado que vocês vão estar dando para essa galera. Então, adiantando aqui, vamos falar um pouco sobre a Mercopar. Mercopar, eu não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já conhece, mas a Mercopar é um evento tradicional lá do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, que é uma feira de inovação na indústria. Já tem mais de 30 anos, agora vai ser a 31ª edição que vai estar sendo realizada. Nós fizemos no ano passado essa missão que foi um grande avanço para nós, porque foi a primeira missão que nós fizemos no assim pré-pós-pandemia. Então, estava naquele movimento assim de vai, não vai, como é que é fazer um evento nessa situação de vacina, da doença. Então, tinha muita questão da internação, tinha muitas dúvidas, muitos medos, mas ainda assim, essa missão aconteceu. O evento foi um evento muito grande. Para vocês terem ideia, quem conhece aqui o Centro de Convenções Ulisses Guimarães? Isso, então, imagine um evento com o tamanho de 3 Ulisses Guimarães acontecendo. Hoje parece quase assim, ok, um evento grande, né? Agora imagine isso no evento assim, naquele clima tenso de pandemia, com a questão dos protocolos sanitários, vamos ficar doentes, não vamos ficar, questão de infecção e tudo mais. Resumindo, graças a Deus, do nosso grupo, né, e também de feedback que eu recebi dos outros participantes, Brasil afora, não tivemos registros de adoentados pela Covid em decorrência do evento. Então, teve esse aspecto positivo. Mas falando um pouco mais sobre o evento, né, então, Caxias do Sul, para quem... O laser não funciona, mas... Então, Caxias do Sul, para quem não conhece, é o polo industrial do Rio Grande do Sul. Lá estão concentradas grande parte das indústrias lá, em especial da cadeia do metal mecânico, que eu vou estar colocando aqui, né? Então, fica mais ou menos a 130 quilômetros de Porto Alegre, fica ali perto da maior lagoa do mundo, inclusive, quem não sabe, e a cidade tem mais ou menos 440 mil habitantes e é uma das 50 maiores cidades do Brasil. Então, que nem eu já tinha mais ou menos adiantado, né? O Mercopar é voltado para a indústria, né, em especial para a indústria metal mecânica. Lá é onde está localizado o grupo Randon, não sei se vocês conhecem o grupo Randon, destacado no segmento de carretas, na questão de ônibus e tudo mais, Marco Polo. Então, muitos ônibus que vocês utilizam transitando por aqui são fabricados lá. Então, tem uma cadeia produtiva muito grande lá, e também de inovação, que eles vislumbraram esse potencial da inovação como diferencial do negócio e sobrevivência para eles, e justamente esse evento foi um grande êxito que eles tiveram, né, e no Sebrae proporciona também o acesso para os micro e pequenos empreendedores estarem participando. Então, ali nós levamos 5 empresas para estarem expondo lá, e todas as empresas realizaram negócios. Então, nós promovemos o acesso aos estandes lá, então tiveram estandes, fizeram negócios lá. Inclusive, uma delas esteve aqui de manhã dizendo que ele não ia com o Sebrae esse ano. Por que você não vai com esse ano? Eles disseram que eles não estão indo com o Sebrae esse ano porque eles estão indo com um parceiro que eles fizeram lá no Rio Grande do Sul. Então, advindo da experiência que eles tiveram lá, já fecharam o negócio e estão indo lá no stand institucional dessa empresa para poder estar levando os produtos deles, para poder estar expondo lá. Outras fizeram negócios
tanto na questão de compra de produtos, equipamentos que tinham lá expostos, como também levando produtos e soluções deles para serem vendidas. Então, foi uma experiência muito bacana que os empresários tiveram, conseguiram realizar ótimos negócios e vem como um dos melhores eventos para a indústria. Caiu? Voltando. Aqui, voltando para cá. Que tem no Brasil. Então, a gente pensa muito em indústria o quê? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, talvez, mas lá no Rio Grande do Sul tem esse grande evento que proporciona uma experiência muito bacana, tanto na parte de contato, que uma outra questão que eu acho que para mim foi um dos melhores, foi a questão da rodada de negócio. Que a rodada de negócio foram mais de 5.700 reuniões de negócio que tiveram, tanto de ofertantes quanto demandantes. Ou seja, então, tinham rodadas que eu estava ali como ofertante de solução, produtos, negócio, como tinham rodadas que tinham demandantes de produtos e negócios ali para serem acessados para quem quisesse. Então, é um evento que vale muito a pena e para quem ficar aqui tem uma surpresa para o final. Ok, gente? E agora vamos falar um pouco sobre a Rio Innovation Week. Rio Innovation Week foi um evento que cheio de surpresas, né, Derson? Então, bastante surpresas, né? Então, a primeira edição desse evento, inclusive, que na verdade a gente podem ver Rio Innovation Week, mas ele aconteceu em janeiro desse ano. Então, Brasília Innovation Week saiu primeiro. A gente realizou a primeira Brasília Innovation Week em outubro de 2021. Então, a gente não está imitando ninguém, a gente saiu na frente. Mas a Rio Innovation Week é um evento assim que eu tenho que considerar muito, que é um evento muito grande. E, na verdade, não é um evento. O ecossistema do Rio de Janeiro se organizou de maneira que, não sei se vocês conseguem ver esse mosaico aqui, mas são 8 eventos que aconteciam no Rio de Janeiro, em 2020, ou 2019, né? Oi? Ah, 12, desculpa. 12, que cortou aqui. Então, 12 eventos que aconteciam no Rio de Janeiro de maneira isolada, né? Só que o ecossistema resolveu se organizar de uma forma diferente, em especial por conta do retorno do normal, digamos assim, em aproveitar e fazer um grande evento, uma grande organização de um evento único, né, na qual os participantes, ao invés de irem apenas para um Conecta, para um AgroRio, um Ponto Future, eles pudessem participar de todos os eventos em um ambiente só. Deixa eu ver se tem a planta aqui, ó. Então, não sei se vocês conhecem, né, mas aqui é o Jockey Clube do Rio de Janeiro. Então, foram construídas todas essas tendas, né, que promoveu acesso único, né, para todo mundo nesse grande evento. E nós do Sebrae não podíamos estar de fora. Então, um evento que tinha uma estrutura de mais ou menos 40 mil metros quadrados, super gigante. Então, tiveram mais de 15 bootcamps ali, mais de 1.000 startups estavam ali presentes, expondo, né? Também mais 190 empresas e instituições expositoras, mais de 500 palestrantes ali, cerca de 200 horas de mentoria. Então, o pau quebrando ali, muita coisa acontecendo, 45 workshops, salvo engano, né, números finais de participantes, né? Tivemos cerca de 16 mil participantes, deu overbooking total lá, nessa semana, que nós tivemos a honra também de estar participando e estar conhecendo esse evento, né? E organizamos uma missão empresarial, que levamos tanto participantes também, como outros empresários que estiveram expondo lá. Mas, como eu tinha já adiantado, né, nada melhor do que um próprio participante poder falar a sua experiência, do que foi a experiência que ele teve nesse evento, nessa missão, para poder, inclusive, falar um pouco mais o que foi. Então, Derson, eu sei que você decorou tudo, né? Então, por isso que eu nem vou precisar repetir para você falar, mas já ajudando-se, então, você pode estar se apresentando para o público? Tem que ligar o microfone. Conseguiu? Pessoal, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Décio Oliveira. Hoje nós estamos à frente de uma instituição que é o Bibanking.
O BBank é uma experiência de um banco digital, nós somos a primeira experiência de banco digital de Brasília, então a gente tem toda uma caminhada aí desde 2010, e o interessante é que parece que a gente sabe tudo, e aí quando a gente vem para essas rodadas de negócio, quando a gente vem estar aqui, a gente começa a conhecer pessoas que têm um viés diferente do que a gente implanta, e a gente começa a perceber que a gente tem muito ainda a compartilhar e aprender. Isso que é mais legal. Especialmente nessa missão que nós fizemos ao Rio, foi bem legal, que foi ali no ato da pandemia, né? Tava aquela coisa maravilhosa. No calor do momento da pandemia, vamos dizer assim. E tá ali o meu amigo Tiago, né, doutor Tiago, que também trabalha aí na parte de startup, ligado à área... né? HealthTech, né? E viajamos juntos. E o melhor de tudo foi exatamente você viajar com diversos segmentos, a gente poder experienciar o que cada um tinha de diferente e a gente poder se conectar. Então, o Johan sabe disso, eu acho que eu e o Johan tenta manter esse grupo muito vivo, né? A gente tomando café, a gente fazendo discussões, tomando uma cervejinha também, né, Thiago? Trazendo o croquete de feijoada, né? Então a gente tentou, primeiramente, manter muito vivo esse grupo. Esse grupo hoje, eu tenho o Thiago, que está sempre comigo, aqui dentro também foi criado, o Adriano agora faz parte da nossa empresa também, vestiu a camisa do BBank aí para ajudar a gente num processo de escalonagem e diversas outras pessoas que a gente construiu aqui dentro. Então, eu tinha muito a ligação fora de Brasília. Quando eu cheguei para o Johan, e o Hugo é o culpado disso aí, que o Hugo, quando me trouxe para aqui para dentro, a gente se encontrou no elevador. Né? Foi o pitch, né? O pitch do elevador. Basicamente foi isso. E o Hugo me convidou e eu aceitei a experiência de estar aqui. Pessoal, ninguém sabe nada. É isso que a gente aprende aqui dentro. A gente tem muito para trocar de experiência e para construir. O Rio, para mim, foi um evento assim, extraordinário. Eu já participei de várias convenções, mas o Rio a gente pôde estar ali com diversas nichos de mercado, com diversas estruturas diferentes do que era o nosso, porém, a gente buscou o quê? Se conectar, ver o que a gente tinha a oferecer de melhor para aquelas ideias e extrair o que eles tinham de melhor para a gente. Então, é uma experiência única para a gente. E recomendo, tá, Johan? Estou na próxima aí, sempre que tiver. Ah, claro. Então, lembrando das perguntinhas, então, aquela questão do que foi o evento, né? Você colocou para a gente, né? Agora, nos diga o que você curtiu deste evento, da Rio Innovation Week. Cara, o que eu mais curti foi exatamente o network, tá? O network, para quem lida com tecnologias e inovações, nada melhor do que o network. Então, você precisa sair da sua caixinha, você precisa ver o que o mundo está acontecendo de diferente, e foi essa visão, né, que aparentemente tem um cara aí com uma ideia maluca, e isso que é legal, tá, é você deixar o seu preconceito de lado, deixar a opinião ali formada, e você observar que existem pessoas que pensam diferente de você, e que talvez você não esteja correto. Aquele maluco, talvez é o cara certo. Essa foi a principal experiência. Bacana. E o que você não gostou dessa experiência? Pô, o que é que eu não gostei, hein, Thiago? O Thiago deu um balão nos caras, bicho. E eu estava, foi naquele período ali da Covid, e eu não sei se eu tive Covid, se foi o problema da vacinação, não sei. Tá? Então eu dei um balão nos caras, não quis preocupar ninguém, falei que eu ia atender um cliente, e os caras depois queriam me matar, que eu passei mal no quarto, né? Essa foi a experiência, né? Então, nem tudo, né? Por mais que, assim, o Sebrae, eu vou te falar, me surpreendeu principalmente, assim, né? Porque o Johan está aqui, eu já falei isso para ele, a atenção, o cuidado que a equipe teve com cada um da gente, né? Então, assim, uma coisa muito, muito bem estruturado, muito bem montado, né? Então, assim, mesmo com essa situação, para mim foi mais um aprendizado. Eu não tive, graças a Deus,
foi um mal-estar, no outro dia a gente estava bem, nós tivemos problema de voltar para Brasília, né? Então tivemos o problema do embarque, porque lá no aeroporto de Congonhas, não, de Santos Dumont, você só voa até meia-noite, né? Até às 11 horas até que pode sair do e avião. foi por causa de 5 minutos, nosso voo foi cancelado, né? E voltou todo mundo para o hotel, mas, cara, foi extraordinário. Então, para mim, foi tudo positivo, tudo 100%. Eu não tive coisa ruim. Bacana, então, ótimo. Então, resumindo, então, a questão do networking, né? A questão dessa questão da doença, né? Que teve naquele momento, né? Então, talvez só acrescentando também aqui, como eu tinha comentado, né? O evento teve um overbooking, né? Então, estava naquele momento de transição de Covid, fazer evento aberto e tudo mais. Então, acabou realmente tendo mais exposição das pessoas, né? Em relação ao vírus, né? Então, muita gente acabou se adoecendo por conta disso, mas 43 mil pessoas aproximadamente passou no evento, durante o período. 16 mil dias, né, gente? Então, foram 3 dias de evento. Então, foi um evento muito grande, para talvez eles não tinham imaginado que que teria tanta adesão de participantes lá. Então, acabou vindo mais gente do que eles esperavam, e alguns aspectos eles talvez não tinham se atentado. Então, no geral, do evento em si, teve essa questão e da missão, né? Então, teve essa questão da experiência, a própria questão assim, do voo foi uma fatalidade de um atraso da aeronave que ela teve, né? Que acabou proporcionando esse aspecto negativo, digamos, de ter que descer da aeronave para embarcar no outro dia. Então, mas ainda assim, o que começou e o que ficou, que eu acho que é o legal, que assim, começou com um grupo de empreendedores que às vezes nem se conheciam, foi provocada aquela união que se culminou em um grupo que se mantém ativo até hoje. Então, e vale lembrar que muitos hoje são parceiros nossos em desenvolvimento de negócios, tá? Outros estão compondo a empresa e tudo partiu daqui. Então, para a gente é extremamente gratificante e estamos aí abertos a novos networks, né, e novas parcerias. O negócio não para aqui, é extremamente dinâmico. É isso aí. Beleza? Valeu, Derson, muito bom. Obrigadão, pessoal. Ótimo. Pode continuar aqui. Eu vou passar aqui para a próxima. Esse aqui é o próximo, que quem vai falar um pouco também sobre ele é nosso querido Eduardo Pinto, que é colega da Cotidiano. Então, esse evento aqui, o Eli Summit, é uma iniciativa que é muito surpreendente para todos. A sigla, né, significa Ecossistemas Locais de Inovação Summit, a conferência, né? Então, a Conferência dos Ecossistemas Locais de Inovação, que ocorreu em Recife. Cadê o lugar? No Porto Digital, não sei se vocês conhecem, mas ali acho que é o coração pulsante da tecnologia e da fusão com a economia criativa aqui no Brasil. Então, além do evento que foram nesses 3 dias, então, do dia 8 ao dia 10, em que tivemos o primeiro dia que foi com palestras e conteúdos de peso, com inspiração, pessoas do mundo todo trouxeram ali muita coisa bacana. No segundo dia foi algo mais formato em workshop, com alguns talks, algumas possibilidades de contato com os palestrantes do primeiro dia, né? Além de mentorias que estavam sendo oferecidas. E no terceiro dia foi o dia de conexões, em que os atores e representantes dos ecossistemas locais de inovação, tanto Brasília como vários ecossistemas que existem no Brasil, tiveram a oportunidade de fazer pitches, apresentações dos seus ecossistemas para aqueles palestrantes e atores do mundo todo. Então, tínhamos participantes ali da Polônia, da Espanha, Chile, Argentina, Uruguai, que trouxeram experiência deles e inspirações que eles tiveram para estar nos fortalecendo, né, e ajudando, inclusive, a fazer o que estamos tendo aqui. Então, essas ações que nós fazemos aqui no nosso Sebrae Lab são coisas que são fundamentais, que nós percebemos, né, Dudu, para o desenvolvimento dos ecossistemas. Mas, assim como o nosso colega Derson, né, eu quero que você dê também seu feedback, a sua avaliação sobre o Eli Summit em Recife. Beleza, Johan. Para quem não me conhece, eu sou o Dudu, mais conhecido como Eduardo Pinto, né? Dudu da Cotidiano, aceleradora. Nós somos parceiros tanto do Sebrae quanto da Brasil Startups, desde o dia 1.
ou seja, desde 2016 a gente estabeleceu essa parceria e anda fortalecendo a cada momento. Então é um prazer estar aqui participando desse painel. E falando especificamente sobre a missão do Eli Summit, vou destacar também muito fortemente o que foi melhor para mim durante esse evento foi realmente o rapport que se criou entre os atores convidados, ou seja, a relação estabelecida e fortalecida. A seleção foi muito bem feita, porque a gente conseguiu realmente ter investidor, ter aceleradora, ter empreendedor, ter a instituição Sebrae. Então, ou seja, conseguiu realmente trazer atores que estão atuando nesse ecossistema. E durante todo o evento, a gente consegue realmente criar uma conexão e um rapport entre os participantes, que disparado é um ponto mais positivo em qualquer uma das missões. Ou seja, quando a gente volta com outra intimidade, com outra afinidade, com outras possibilidades de desenvolvimento de negócios e parcerias. Então, assim, não tenho dúvida que a cada missão, certamente, essa questão da conexão entre os participantes locais é o ponto alto de qualquer missão. Falando agora especificamente sobre o evento, eu destacaria o benchmark que foi trazido de outros ecossistemas, ou seja, houveram várias palestras trazendo como funcionam esses ecossistemas fortalecidos em alguns pontos. Me destacou muito o pessoal de Viçosa, né, lá de Minas, que a gente, em princípio, fica pensando assim, é uma cidade do interior de Minas, mas a gente entende, ter o entendimento de como eles conseguiram, a partir da universidade, a partir da academia, conseguir alavancar vários negócios e desenvolver inovação dentro da cidade, uma cidade basicamente agro, mas que conseguiu desenvolver muita tecnologia e muita inovação a partir desse fortalecimento. Então, assim, também tivemos benchmark de outros países, tivemos de Portugal, de Espanha, então mostrando como é que as cidades estão se comportando para poder realmente trazer inovação e fortalecimento do ecossistema. Isso foi um ponto positivo. Mas eu destaco fortemente mesmo o próprio Porto Digital, que nós tivemos a oportunidade de fazer uma imersão e conhecer como é que ele está estabelecido hoje em dia, como é que ele está funcionando. E, assim, para mim, foi assim, muito forte, porque como eu sou um ator aqui do ecossistema que busca desde o início o fortalecimento dos atores estarem atuando realmente e transformando a nossa cidade, então me chamou muita atenção como eles conseguiram pegar um local que estava totalmente abandonado, essa palavra, que o Recife Antigo. O Recife Antigo era um lugar que estava completamente abandonado, com todas as amarras que são do IFAM, porque era uma cidade tombada. Então eles tinham um dilema de evasão de talento, ou seja, eles não conseguiam fazer retenção de talentos no Recife e não conseguiam, ao mesmo tempo, transformar a cidade antiga, o Recife Antigo, que estava literalmente caindo nos pedaços, e conseguiram unir, por meio das empresas privadas do governo, fazer uma transformação absurda nesse local. Basicamente, o que eles fizeram? Deram o espaço para as empresas, para os empreendedores, para as escolas, para quem fosse necessário para o desenvolvimento local, com a permissão dentro das normas do IFAM, para poder realmente fazer a modificação dentro dos prédios, mas para transformá-los em empresas. E hoje a gente tem um número absurdo lá, se não me engano, são 12 mil empregos diretos lá só no Porto Digital, que é o Recife Antigo. Se não me engano, só a Accenture são 1.200, né, Johan? Só uma empresa emprega 1.200 pessoas dentro do Recife. Então, eles conseguiram unir. Dentro do Porto Digital tem a César, que é uma escola de inovação, que eles estão em constante formação de novos técnicos, de novas pessoas para alimentar esse ecossistema. E eles normalmente já são empregados ali mesmo dentro do Porto Digital, dentro do Recife Antigo. Então, em única ação coordenada, eles conseguiram realmente transformar o local, que era um local abandonado, marginal, e hoje está totalmente tecnológico e inovador. Então, assim, eu puxando isso aqui para Brasília, eu fico pensando, por que a gente não consegue transformar ainda da forma que foi feita? A resposta é única. Temos que nos unir, todos os atores têm que ter um entendimento da atuação de cada um deles, governo tem que estar, tivemos representantes aqui hoje,
Tem que estar as instituições, a academia, aceleradores, empreendedores, todo mundo unido em um único objetivo, que é o fortalecimento. Todos saem beneficiados. Não adianta ter iniciativas e movimentos de formas individualizadas que não vai surtir o efeito esperado nunca. Se não houver essa união de todos os atores realmente, isso jamais vai acontecer. E isso ficou claro para mim lá no Recife, com essa transformação que foi feita. Pô, bacana, viu, Eduardo? Então, como vocês podem ver, né, então, é muita inspiração ali, o aprendizado que vocês têm, né, para justamente a gente trazer de volta e poder estar replicando. Um outro aspecto que é interessante de destacar, que um ecossistema de inovação, no caso lá de tecnologia, é composto por pessoas, certo? E as pessoas não vivem apenas atrás das telas dos computadores, celulares, etc. Mas também tem vida, né? E não sei se vocês conhecem, né? Mas Pernambuco, Recife, tem também uma característica muito peculiar, que é a sua efervescência, atividade cultural. Então, quem não já ouviu falar do frevo, do maracatu, movimentos que a cultura pernambucana utiliza, né? E manda para o mundo todo, né? E lá, o que é muito interessante é a sinergia que tem entre tecnologia, empresas de tecnologia, empreendedores de tecnologia e esses movimentos culturais que acontecem lá na cidade. Então, na forma unida, né, eles abraçaram a região ali do Porto Digital e vivem de forma harmoniosa e desenvolvem o ecossistema, e ali justamente consegue desenvolver em todas as suas peculiaridades, então, a questão da inovação, tecnologia e da economia criativa. Então, Eduardo, muito obrigado por a sua fala, né? E o Rapó. Agora vamos trazer rapidamente aqui um outro grande evento que nós participamos, que é o Startup Summit 2022. O Startup Summit se consolidou como o maior evento de startups realizado pelo Sebrae. Então, é um evento fantástico que acontece lá em Florianópolis. Então, Florianópolis é um dos ecossistemas mais inspiracionais para todo mundo aqui no Brasil, dito quase que como se fosse a Silicon Valley aqui do hemisfério sul. Então, quem mexe com startup, com inovação, precisa pelo menos um dia poder passar lá para conhecer um pouco mais do que está acontecendo, né? E lá tivemos um evento muito grande, então, com essas arenas, parte de exposição, conteúdo fantástico, né? E lá não é um evento apenas para o pessoal de Santa Catarina, né? Então, é um evento para o Brasil todo. Então, vem participantes do Brasil todo para este grande evento, né? Então, por isso também tivemos a nossa representação ali, mais ou menos 2,25%, né, dos participantes. E, dentre eles, temos o nosso querido Godoy, que vai poder estar falando um pouco mais do que foi a experiência dele no Startup Summit. Então, Godoy, é com você. Pessoal, boa noite. Apesar dos cabelos brancos, eu sou o calor aqui da bancada. Eu estou aqui, vou falar um minuto só sobre um pouco da minha atuação. Eu participei do primeiro Inovatur. Até março eu era executivo de uma empresa de telecom. Conheci o Hugo porque a minha empresa de telecom tinha um espaço ocioso, eu queria montar uma aceleradora, uma incubadora, aí cheguei no Hugo, né, tive essa aproximação, queria até convidar o Hugo para ser meu funcionário de inovação lá dentro, mas o Hugo tem esse espaço aqui fora. E em outubro, ou seja, está fazendo um ano agora, eu tive aqui na primeiro Brasil Innovation Week, já conheci aqui no primeiro Inovatur, como executivo, e vim aqui como participante. Através da Tati, né, lembrada hoje, me convidaram para ser mentor. E em dezembro eu fiz uma Mentory Day, né, uma mentoria sobre vida e morte das organizações, falando um pouco dos fracassos da vida, do dia a dia de uma organização, obviamente, sobre startup. E aquilo ali começou a mexer comigo. Eu comecei a ver que onde eu estava não fazia mais sentido continuar. E deu meio que um chute, né? Um chute na porta. O Hugo me convidou para participar a partir de março. Aí eu saí da empresa, abri uma empresa de consultoria e de governança e toda essa parte de inovação. Eu já comecei a me incorporar, já faço o curso de algum tempo. E, de repente, eu caí aqui no Sebrae Lab, né, já conhecendo o pessoal aqui do Biotic. E a coisa foi evoluindo. Quando eu vi, eu estava mergulhado. Uma das minhas missões aqui era
aqueceu a liderança das startups através do 5 Drive. Caiu também no meu colo a questão do manifesto, uma coisa muito legal. Participei de grupos de governança também do ecossistema. Foi aí que eu, né, me aproximei também aqui do Sebrae e fui convidado para ir nessa missão de 20 pessoas. Lá atrás tem gente também, é o pessoal A turma do fundão que está bagunçando lá atrás. Ó. Vão participar, eu sou o representante de vocês aqui. E fui, né? Foram 20 pessoas, pelo menos tem 19 pessoas, o Tiagão, o Stênio também está aí, tá uma galinha, Carlinhos. Então, assim, foi uma família, cara. A gente começou ali meio, né? Gente de cada um de um lado, tinha gente do Luminante, né? Enfim. Thomas, né? Thomas também. E tinha gente que eu não. Era assim, era uma família, a grande família, né? Tinha um representante de cada um falava um idioma. Mas foi um rapó, né, Dudu? Teve um rapó. O Dudu foi meu primeiro coleguinha aqui do Brasil Innovation. Eu estava aqui, tinha umas mesinhas, né, eram as mesinhas de vidro, aí estava aguardando a primeira palestra, e eu e o Dudu começamos a conversar. O Dudu foi meu primeiro amiguinho aqui do Biotic. Mas aí eu comecei a me aproximar, nós fomos viajar, né, estou falando já de Santa Catarina, e como é tão próximo Florianópolis de Brasília, né? Nós estamos falando aí de alguns quilômetros, exatamente, mas lá é primeiro mundo, cara. Você não precisa ir para o Silicon Valley, você não precisa ir para Europa, né? Cara, não precisa. É ir a Florianópolis, você já come lá, né? O nosso amigo não está aqui, mas você já come umas ostrazinhas maravilhosas, assim. E o que é mais importante, cara, é quando as pessoas querem que as coisas funcionem. Quando o governo quer que a coisa funcione, quando o empresário quer que a coisa funcione, quando a academia proporciona uma coisa para funcionar, e todo mundo quer o mesmo objetivo. Então, o que eu mais fiquei impressionado, primeiro, aí, esquece o Johan aqui. Eu fiquei orgulhoso do Sebrae. Cara. O Sebrae, como organização, né, meus colegas aí podem... Assim, junto com a gente, quando nós chegamos, aí teve o atraso do almoço, rolou um delayzinho bacana, mas foi ótimo. Mas, assim, tinha ônibus de todo o canto do país, né, país. Tinha gente de Natal, tinha gente... Vai me ajudando aí. Recife, Paraíba. E tudo assim no mesmo ônibus. Então, a gente pegou uma pulseirinha, cada um foi com a numeração, aí a gente meio que se misturava. Aí a gente foi na CAT, que é a Associação Tecnológica Catarinense. Associação Catarinense de Tecnologia. Cara, é primeiro mundo, bicho. Não é assim, você não precisa sair do país para ver uma coisa que funciona. Outra coisa que eu fiquei muito feliz é o orgulho que eles têm desse ecossistema. Eles têm uma coisa que eles falam, tipo assim, aqui demos conta. E tem que abaixar, tirar o chapéu. Não tem como não tirar o chapéu. Então, vamos lá. O Sebrae. Por que eu falei do Sebrae? Porque o Sebrae ele trouxe gente do Brasil inteiro numa organização, uma coisa que funciona, nada atrasou, todo mundo estava junto. O evento em si, que foram 3 dias depois, nós chegamos 2 dias. Primeiro dia nós passeamos, assim, conhecemos o ecossistema. No segundo dia também, aí nós fomos para um lugar até mais bonito, né? No Celta. O Celta é como se fosse o Biotic lá de Florianópolis. Só que desde a década de 80 que existe lá. Então, já tem toda uma história lá, que lá é um dos pilares do desenvolvimento do ecossistema de inovação catarinense. Exatamente. E funcionando. E no terceiro dia da missão, nós efetivamente começamos o espetáculo. Que era um espetáculo? Tá? Era um salão de 4.000 pessoas, né? Uma tela maravilhosa, né? Tinha tudo que você puder imaginar, estava lá. O nosso hotel, que era próximo todas as autoridades e pessoas... Palestrantes do evento estavam lá. Alguns colegas tiveram a oportunidade de tomar café com alguns palestrantes, com alguns investidores, por exemplo, né? Eu peguei o o elevador no domingo, o elevador estava meio confuso, cara, e depois eu fui descobrir que era aquele Chris, escreveu o livro do Blitzscaling, né? Como é que é? Blitzscaling. Blitzscaling. O
O cara estava do meu lado tomando café, pegamos o elevador junto, cara. Eu falei, cara, será que é? Aí eu tive que ir lá, fui lá na Amazon, bateu. Mandei até um post para ele no LinkedIn, ficamos assim, trocamos mensagem. Amiguinho, ficou legal. Então, assim, pessoal, sem querer alongar muito, lá funciona. A gente tinha essa inveja de por que aqui não funcionaria, por que aqui tem que funcionar. Então, eu acho que o papo inicial de governo, de academia, de empresa e empreendedor é se unir, tem espaço para todo mundo. Não tem esse negócio, não vou falar nada, porque acho que em algum momento alguém vai roubar minha ideia, não tem isso. E lá mostra que não precisa disso, as pessoas se ajudam. O que eu aprendi nesse quase um ano que eu estou aqui dentro, praticamente 6 meses mergulhado, é que nós somos todos um brinquedinho de Lego, nós somos uma parte do Lego. O que a gente tem que fazer é encontrar a parte que encaixa com a gente. Né? Então, assim, né, o Tiagão lá foi nosso representante no Like a Boss. Uma torcida, parecia a galera lá, ali bandeira. Nem o Flamengo tinha essa torcida, viu? Foi muito legal. Sim, o evento foi maravilhoso. Eu lembro que o último dia foi o Thiago Nigo, botou 4.000 pessoas, a porta foi trancada, teve gente de fora querendo entrar, barraram, tanta gente que estava lá. Uma organização impecável. E fica aqui a dica. Quando a hélice da academia, do governo e das empresas querem que as coisas girem no mesmo sentido, funciona. Então, acho que esse é o recado. Agradeço o Sebrae Obrigado, Godoy. O capitão aqui foi nota 10. Obrigado. O importante vamos fazer a coisa certa e cada um no seu leguinho, no seu encaixe certinho. Ótimo. Então, cada um tem o seu papel, seu componente em toda essa montagem do ecossistema que a gente pode estar contribuindo para estar construindo e fazendo uma Brasília cada vez melhor. Então, essas foram as experiências das missões que nós tivemos, as últimas, né? Então, agradeço muito a participação, a colaboração de vocês. E como eu tinha dito, né, tinha umas surpresas para vocês aqui para o final. Então, a gente está organizando uma missão aqui para o Web Summit. Depois de muito esforço, é a primeira vez que a gente consegue fazer essa missão. A gente está fechando o grupo, né, com startups e empresários aqui que vão estar representando o ecossistema do DF. Então, inclusive, o Hugo quase foi, né? Mas a gente vai estar organizando uma outra missão para a gente estar conectando com o Web Summit, com o ecossistema de Portugal, para a gente estar fortalecendo os laços, né, lusos brasileiros, para que a gente, inclusive, possa promover cada vez mais o empreendedorismo candango mundo afora. Mas ainda tem missões em aberto, né? Então, quem tiver o interesse, né, depois de tudo isso que vocês viram, que nós apresentamos, né, então, temos a missão agora para a Mercopar, que vai ser em outubro, a edição deste ano da Mercopar. Então, a gente está com inscrições abertas, então, para startups poderem expor empresas com interesse em negócio na área da indústria e também visitantes que queiram conhecer o ecossistema de inovação de Caxias do Sul e Porto Alegre, que a gente vai estar fazendo visita também ao Caldeira, que é um novo ambiente de inovação e empreendedorismo que tem lá. Também estamos com essa outra missão, não sei se vocês conhecem, ouviu falar, RD Summit é o Summit, a conferência da RD Station, que é conhecida, né, bilionária empresa, referência do marketing digital. Só ali tem um ecossistema gigantesco de soluções e empresas ligadas ao marketing digital, geração de resultados, ou seja, resultados digitais. É um evento assim fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar. Busquem resenhas na internet que vocês vão ver o quanto que esse evento é surpreendente no que tange a experiências relacionadas a marketing, venda, inovação e também a questão de interações, experiências do usuário. Então, quem quiser participar, a gente está com vagas em aberto. Vou estar mandando o link para o pessoal da Brasil Startup estar compartilhando com vocês, para que vocês possam estar se inscrevendo e conhecendo. E quem quiser saber mais, basta nos buscar. O Sebrae vai ter um grande prazer enorme em poder estar atendendo e mostrar que o empreendedorismo não é feito apenas por uma pessoa, não é feito por equipamentos, mas sim por toda a coletividade de instituições como o Sebrae, que está aqui aberto para estar apoiando em todas as suas demandas. Então, terminou? Cadê? Travou?
Muito obrigado. Hugo, acho que você tem algum recado final para falar para essa galera? Não, eu vou encerrar. Não, só compartilhando disso que eles disseram, acho que o ecossistema precisa que todos nós possamos participar dele. Essa é a essência, né? A gente pega, por exemplo, um ecossistema como Beersheba, em Israel, que era um deserto em 2012, e hoje é um ambiente todo tecnológico. No mesmo tempo que o ecossistema de Brasília surgiu, lá já tem um ecossistema estabelecido. Lá tem uma comunidade chamada TechSheva, que é um ecossistema de startups lá. E eu convido vocês, a gente já sabe disso, inclusive tem indicadores que dizem que empreendedores que estão dentro do ecossistema de startups, participam do ecossistema de startups, têm 35% mais de chance de sobreviver. O negócio é sério, entendeu? Fica isolado para ver o que acontece.